convenção da Palavra de Deus hoje está baseada justamente numa festa que ontem celebrávamos, mas que foi omitida por ser dia de domingo. Dia 25 de janeiro é celebrada a conversão de São Paulo. E aqui no Brasil também é, podemos dizer, o dia do aniversário da cidade de São Paulo. Por isso recebe esse nome. E por celebrar com a conversão de Paulo, que nós já conhecemos bem sua história, que caiu do cavalo, depois passa por um período de provação no deserto, e aí depois desse processo, ele inicia então essa missão de anunciar. Aquele que perseguia se transformou agora num grande evangelizador, demonstrando que Deus não desiste do homem. Aqueles que outrora poderão estar hoje perseguindo a igreja ou afastados até da casa do Pai, um dia Deus vai dar lá, chamar novamente, para que possam conhecer ainda mais o seu amor. Por isso, nunca podemos dizer que alguém jamais se converterá, porque nós não sabemos até o último suspiro, porque a sua intenção diante de Deus, irmãos, que acreditamos muito na misericórdia de Deus, até mesmo um suicida ainda tem um tempo que ele pode se arrepender. Por isso a igreja reza a missa assim. Outrora tinha uma cultura diversa, mas a igreja libera, devemos orar por essas pessoas. Sim. Mas gostaria de refletir com vocês aquilo que a igreja hoje nos apresenta, o exemplo de dois grandes homens que seguiram nosso Senhor Jesus Cristo, mas que tiveram justamente uma evangelização partindo da raiz familiar. Receberam justamente da sua avó, como pastor Timóteo, da sua avó e da sua mãe, como relata para nós a leitura de hoje. A sua avó passou a ele os rudimentos da fé, a mãe continuou a passar a fé, a transmissão da fé. Vivemos hoje numa sociedade em que isso está em crise, não só a transmissão da fé cristã, mas até mesmo a transmissão dos valores, que hoje, infelizmente, não temos muito nos lares. Quando vim para cá, estava ouvindo no rádio, justamente, foi de manhã cedo, ouvindo no rádio uma entrevista do secretário de Segurança do nosso Estado, e que ele disse que do dia mais ou menos 4 de dezembro, se não me recordo bem a data da pesquisa, até o dia 25, que foi ontem, no estado do Rio de Janeiro foram presos mais de 4.000 pessoas. A violência tem crescido muito. Nós fomos percebendo isso aqui também em Devoção. E aí, justamente, ele questionava, à luz do Evangelho, à luz do pastoral da leitura, o que nós estamos falhando? Porque é muito fácil nós jogarmos a culpa para o político, para o governador, mas eu, Francisco, tenho falhado para que pessoas não se deixem envolver pelo crime, pelas drogas, porque ao se envolverem com isso, acabam trazendo a tentação para todos que estão na família, até mesmo na sociedade. A opção de vida que tomam gera confusão para quem não tem nada a ver. Somos meus irmãos. E aí justamente fui a esta leitura vendo a questão da própria família. Temos hoje uma crise de família. Muitos de nós, talvez não estamos dando a devida atenção aos nossos filhos. E aí devemos ter muita humildade, muita consciência para fazer uma revisão disso. Olhando no sentido macro, não é grande, observa que muitos são educados, às vezes pessoas estranhas. A nossa realidade da Iguaçu talvez não chegou a isso, porque a nossa qualidade de vida é diferente. Mas esse situação graves aí, em que o filho chama a babá de mãe. Porque a mãe não tem muito tempo para dar o filho. Porque a preocupação da mãe é o quê? Manter uma qualidade, dar ao filho o quê? Os bens, mas o filho quer uma grande realidade. É aquilo que você deu na hora que ele nasceu. O que a mãe fez na hora que ele nasceu? Qual foi o primeiro gesto? Nem
queridas mães aí que tiveram os filhos, qual foi? Um abraço. Um abraço. A primeira, podemos dizer, o primeiro sentimento, o primeiro ato sensorial da criança é receber o que ela dá. O abraço. Aquele momento que nasce, retirado, e ali ele se acalma. Então a música da Bala J. Quest diz, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Ali você tem carinho, proteção. E tenho observado no meio da juventude essa falta. E que vão muitas vezes buscar essa proteção nessas pessoas. Traficantes, o colega que começa a fazer pequenos furtos, ele chama ele de um cara, porque ele não ouve isso em casa. Ele talvez não é valorizado na própria casa. Você é um bom menino, você é um bom rapaz, ele é valorizado fora para ser muitas vezes ser possível, normal. Falta, talvez nas nossas famílias, que os nossos filhos vejam, não que ouçam, porque o povo já ouve demais. Vejam as nossas atitudes cristãs dentro de casa. Porque às vezes eles veem na igreja. Porque na igreja ser cristão é fácil. Mas ser cristão dentro de casa. Quando eu rezo, coloco meu joelho. Quando eu, todas as vezes, peço perdão à minha esposa. Quando eu, todas as vezes, chego para meu filho e peço perdão, me aproximo. São atitudes cristãs. Quando meu filho vê que justamente eu não sou só cristão dentro da igreja, mas dentro de casa, ele começa a ver que a fé cristã não é uma utopia, mas é uma realidade que de fato vale a pena ser cristão. Porque se os meus pais são felizes, se os meus pais são tão amorosos, por que não também se ter essa fé? Falo isso porque eu estou com o testemunho da minha família. Eu cansei de ver meu pai e minha mãe, meu filho dele chegaram a questionar, não só no mesmo, dobravam o joelho todas as noites. São cenas que jamais vou esquecer. Cenas que muitas vezes me convidaram para rezar. E eu, como filho rebelde, não quis ir, mas marcou a minha história. Até hoje, hoje a gente já não permite, né? Está de joelho, sentado. Mas, entre outros valores da honestidade, tantas e tantas coisas. E nossa juventude hoje observa isso. Que em outros lugares por onde já passei, há necessidade urgente de se sentirem acolhidos dentro do seu próprio lar. E aí eu observo, estava lembrando uma maré, um grande período, uma grande dificuldade lá, e vi muito isso. As crianças indo para casa. Era muito doloroso ver coroinhas nossos, depois com um fuzil, uma coisa na mão. É muito doloroso ver isso. Quando a gente se aproximava, perguntava, no olhar deles, estavam dizendo: tira daqui. Os que já estavam tão envolvidos, não conseguiam ser. Vai ver a história familiar, não tinha base, não tinha proteção. E, infelizmente, eu estou fora. Por isso eu não vou me cansar da comunidade e peço a comunidade de ajuda a isso, porque a gente não se cansa de valorizar as nossas famílias, de viver na família, dentro de casa, acompanhando, olhando o olhar do outro, dando esse abraço de proteção àqueles que são teus. Porque se hoje você não faz isso, eu vou parar. Se hoje, pai, você não dá esse abraço de proteção ao teu filho, ele vai buscar esse abraço de proteção no outro homem, na outra mulher, no tráfico, na droga, o que for. Porque todos nós precisamos de uma proteção. Ele vai buscar aonde não deveria buscar. Deveria buscar dentro da sua casa. Timóteo teve isso. Mesmo assim, Paulo vai dizer a ele: não tenha medo. Deus não te deu um espírito de timidez, mas de fortaleza.
Eu pus as mãos sobre você. Paulo se sente pai de Timóteo. Assume essa responsabilidade pela fé que gerou em Timóteo também, em Tito. Tanto que Timóteo vai ser bispo de Éfeso, Tito de Creta. Assume a responsabilidade de ter um guia espiritual. Que você possa ser um guia espiritual do seu filho e da sua filha. Que ele não fique buscando outros lugares. Acho que a igreja de você